Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia e hoje nós vamos falar sobre a estrutura da Terra, a estrutura interna do nosso planeta. Sejam bem-vindos e vamos então para o que a gente vai aprender nessa aula. O que nós vamos aprender? A origem dos mecanismos internos da Terra, suas divisões e características e quais são os efeitos sobre a superfície do planeta quando esse processo interno desencadeia sobre a superfície, beleza? A origem dos movimentos internos da Terra ainda é incerto. Algumas teorias apontam que o movimento do núcleo da Terra está ligado aos movimentos de translação e rotação da Terra, devido à gravidade que faz com que o planeta gire em torno de si mesmo e ao redor do Sol. Além de que estes movimentos também podem estar associados ao período caótico do éon terráqueo na formação do sistema solar. Isso significa, meus queridos alunos, que existe uma teoria de que quando os planetas estavam se formando ali no início do sistema solar, esses giros caóticos, que existiam, esses giros eram muito rápidos, fez com que o interior do planeta, principalmente o interior de planetas telúricos, mas principalmente o planeta Terra, acendesse então esse núcleo interno. E a partir de ao longo de milênios e milhares de anos, esse movimento que a Terra faz externamente, que é em torno do Sol, ao redor do Sol, em torno de si mesmo, faz com que também ocorra um movimento interno. Isso é só uma teoria, que esse movimento interno é que vai desencadear o movimento das placas tectônicas, é que vai desencadear a formação de vulcões, terremotos e assim diante. Então, aquilo que está sendo feito externamente, e a gravidade também contribuindo com isso, faz com que a Terra também tenha internamente, dentro do interior dela, um movimento também no sentido de rotação do planeta e no sentido ao redor do Sol. Essa é uma possibilidade, é uma teoria que faz com que nós venhamos entender se o movimento das placas tectônicas ela é um movimento principalmente associado ao planeta Terra ou se é um movimento cósmico, de que todas as coisas relacionadas ao sistema solar, principalmente a questão da gravidade do Sol, o movimento que a Terra faz ao redor do Sol faz com que ocorra isso internamente dentro do planeta. Então, é uma teoria, precisa ainda de muitos estudos, e assim nós vamos tentar entender como ocorrem esses movimentos internos, quais são os processos. A Terra ela é constituída por dois tipos de propriedades. São as propriedades químicas e as propriedades físicas. A Terra ela é constituída por camadas internamente, que vai de uma camada fina, que a gente chama de crosta terrestre, que tem uma quilometragem aí de profundidade de 0 a 70 quilômetros. Você tem um manto, que faz essa integração núcleo externo e crosta terrestre, e possui uma distância, uma profundidade interna de 70 km a 2.891 km. Após o manto, nós temos o núcleo externo, que vai de 2.391 a 5.150 km. E nós temos um núcleo interno, que vai de 2.300, eu errei aqui, que vai de 5.150 a 6.731 km. Essas são as camadas de propriedades químicas. O que seriam essas propriedades químicas? Os componentes químicos que fazem com que exista o núcleo interno, o núcleo externo, o manto e a crosta terrestre, que a gente vai conhecer agora. Então, essas propriedades químicas elas são constituídas de acordo com as suas características de elementos químicos que existem dentro da sua composição. Então, a gente vai ter aqui a crosta terrestre, que é a primeira camada da nossa estrutura interna da Terra. A crosta ela também pode ser chamada, ela é a primeira camada do nosso planeta, ela é sólida e mais fina, é formada por rochas minerais de um solo com vários níveis, possui uma espessura de cerca de 72 km. Na região dos continentes é constituído o que a gente chama de crosta continental. E a crosta continental ela tem uma estrutura química formada principalmente por silício e alumínio. Então a crosta continental é chamada de camada ciálica ou camada cial.
E, né, essas 72 quilômetros que vocês estão vendo aqui é a crosta continental, porque na crosta oceânica a gente tem algo em torno de 8 quilômetros de espessura, tá certo? Que é, né, a camada abaixo dos oceanos, que a gente chama de crosta oceânica. E essa crosta oceânica possui uma propriedade química formada principalmente por silício e magnésio. Então, a crosta oceânica é chamada de camada cimática. Então, nós temos a crosta continental, que é a camada ciálica, composta principalmente por silício e alumínio, e a crosta oceânica, que é constituída quimicamente por silício e magnésio. Após a crosta terrestre, nós temos o manto. O manto é aquela separação entre o manto, o núcleo externo e a crosta terrestre, e existe uma separação entre o manto e a crosta terrestre. Essa separação que vocês estão vendo aqui, principalmente nessa fronteira entre a crosta terrestre e o manto, ela tem um nome, e esse nome que a gente dá para essa separação é chamado de descontinuidade de Mohorovičić, ou camada morro, que a gente chama. Foi o Andrija Mohorovičić que descobriu essa descontinuidade, tá? Principalmente é uma descontinuidade química, e que fez essa descoberta no ano de 1910. O manto é a maior camada da Terra, galera. Olha só aqui, como vocês estão vendo aqui nessa imagem. O manto é a maior camada da Terra, tá certo? E ela é constituída por rochas, né, formadas principalmente por silicato de ferro e magnésio, que se derretem à medida que a profundidade aumenta. Então, aquelas camadas, né, da crosta terrestre que se envolve com o manto, elas então são derretidas pelo calor, e tudo aquilo que estava na crosta terrestre é transformado principalmente por silicato de ferro e magnésio e afunda novamente para o interior do planeta. O calor nessa região chega até 2.000 graus Celsius. E o manto terrestre está dividido em duas partes. O primeiro é o manto superior, composto por um material de consistência pastosa. Lembra a pasta de dente? É essa consistência que a gente tem do manto superior. E o segundo é o manto interno, composto por um material mais líquido e quente. O manto é capaz de exercer uma pressão elevada sobre a costa, sendo capaz de movimentar as placas tectônicas e provocar erupções ou fendas vulcânicas. Então, as atividades que a gente tem aqui na superfície relacionadas à abertura de fendas vulcânicas, erupções vulcânicas e terremotos, o agente que faz tudo isso é o manto terrestre, certo? É o manto terrestre que faz com que todas as coisas aqui na superfície se movimentem, causando desastres naturais, tá certo? E aí a gente tem o núcleo, tá? O núcleo é a parte mais quente do planeta, é a parte mais profunda do nosso planeta, variando entre 3.000 e 5.000 graus Celsius. Ele possui cerca de 1/3 de toda a massa do planeta. Afirma-se que ele é uma bola no estado sólido, envolto por uma camada líquida. A parte sólida, também chamada de núcleo interno, provavelmente é formado por níquel e ferro. Esse níquel e ferro, a gente chama isso lá de NIF, tá? Então, o núcleo do nosso planeta ele pode ter grande concentração de níquel e ferro. As altas pressões fazem com que fique reunido em um estado sólido. Por isso que a gente acha que o núcleo ele é uma camada sólida. Estudos realizados por meio de ondas sísmicas constataram que o núcleo interno gira a uma velocidade acima da rotação do planeta. Olha só que coisa louca, galera. A Terra gira, né, externamente de um jeito, e o núcleo pode girar ainda muito mais rápido do que a superfície da Terra. Já a parte líquida, o núcleo externo, é composto por ferro metálico e outros elementos químicos, e possui uma velocidade sísmica de rotação um pouco menor do que o núcleo interno. Tá? Então é o núcleo que vai fazer com que todas as coisas se movimentem internamente. Tá? Os cientistas afirmam que essa rotação produz uma corrente elétrica que pode explicar o magnetismo terrestre. Lembram dos campos magnéticos do nosso planeta? Então, a possibilidade de que a gente tenha esse campo magnético é justamente porque a camada interna do nosso planeta, o núcleo, que é composto por ferro e níquel, vai gerar o campo magnético do nosso planeta. E esse campo magnético vai ser, né, o nosso protetor contra raios ultravioletas do Sol. Né? Graças a esse campo magnético que a gente se livra aí de grandes problemas relacionados ao Sol.
E a origem desse campo magnético está relacionada ao núcleo interno do nosso planeta, composto principalmente por ferro e níquel. Agora que a gente já viu as camadas químicas, vamos para as propriedades físicas do nosso planeta. Aqui é muito mais voltado para a temperatura e como essa temperatura vai gerar a movimentação interna do nosso planeta. Quando a gente vai falar de propriedades físicas, nós estamos falando de litosfera, astenosfera, mesosfera e endosfera. E aqui vocês estão vendo, tanto de um lado, a camada química do nosso planeta, composta pela crosta terrestre, a descontinuidade de Mohorovičić, o manto superior, o manto inferior, e aí a fronteira entre o manto inferior e o núcleo externo a gente chama de descontinuidade de Gutenberg, e a fronteira entre o núcleo externo e o núcleo interno, descontinuidade de Lehmann. O outro lado, vocês estão vendo, né, as propriedades físicas do nosso planeta, que estão muito relacionadas à questão de temperatura, divididas por litosfera, astenosfera, mesosfera e endosfera. O que seria a litosfera? Dentro de uma perspectiva física, a litosfera é a camada essa camada é a parte externa da Terra, onde ocorrem os agentes internos, chamados vulcanismo, falhas sedimentares, e externos, intemperismo, que é a ação do vento, da água, do calor, do frio e dos seres vivos que causam decomposição das rochas. Então, na litosfera que ocorre, né, todas as atividades internas do nosso planeta, como as atividades externas do nosso planeta, que a gente vai ver numa próxima aula. Média de 5 a 70 km de espessura, ou seja, 70 km de espessura na crosta continental e 5 na crosta oceânica, e se divide em crosta continental, predominância de rochas graníticas, e da crosta oceânica, de predominância, né, de rochas basálticas. A crosta oceânica ela é mais densa por causa do seu material. É graças à litosfera que a gente divide, né, as placas tectônicas. O termo litosfera existe porque a Terra é dividida em camadas a partir do seu estado físico. E ela compreende a crosta com a temperatura menos elevada entre as camadas, pois se localiza distante do núcleo. E ela é composta por rochas, né, que são as 3 rochas predominantes do nosso planeta. Rochas ígneas, sedimentares e metamórficas, que a gente vai ver numa próxima aula. A astenosfera, que é o próprio manto superior e o manto inferior. É a camada onde as placas se movimentam. É responsável pelo equilíbrio isostático. É quando as colunas não tentam se movimentar verticalmente para cima, por causa da igualdade da pressão em relação à superfície de compensação. Ela se localiza abaixo da camada litosférica e apresenta temperaturas muito mais elevadas que a litosfera. É quando, né, as rochas derretem e ficam mais moles e viscosas. No manto se localiza abaixo da crosta terrestre, ela possui 2.950 km de profundidade. É nela que existe, né, a diferenciação da descontinuidade de Mohorovičić. No manto se divide manto inferior e superior. Os minerais que compõem o manto são ricos em ferro, magnésio, mas pobres em silício e alumínio. E abaixo dos 100 km as rochas estão praticamente fundidas. Mesosfera, camada do meio, localiza-se entre a astenosfera e a endosfera. Na parte mais profunda da mesosfera, a temperatura é muito quente, suficiente para transformar os materiais que a compõem no estado líquido, tá certo? No estado líquido. Mas isso não ocorre por causa da pressão que ela e a camada da endosfera sofrem. Então, né, aqui é onde, né, a temperatura já está numa sequência muito quente que faz com que todos os componentes que estavam sólidos na astenosfera, que é o que vocês acabaram de ver, acabam se tornando tudo em estado líquido. E ainda tem, né, a questão da pressão do planeta, né, sobre essa camada mesosférica. E aí então nós chegamos na endosfera, o núcleo, que é a parte mais profunda. O núcleo se separa nas descontinuidades de Gutenberg. Ela possui, né, uma espessura de 2.200 km. E o núcleo interno, que é a parte densa e sólida, possui ainda mais outros 1.250 km de espessura, divididos pela descontinuidade de Lehmann. A temperatura nessa região é de 6.000 graus. De tão quente, né, pode gerar descargas elétricas, que faz todo mundo girar também, tá certo? Então, a partir dessas cargas elétricas que o planeta pode girar. A endosfera ela é dividida entre endosfera interna e endosfera externa. A partir desse conhecimento que vocês têm, pessoal, de propriedades químicas e físicas do interior do planeta,
esse movimento interno do planeta que vai gerar essas linhas, né, que vocês estão vendo aqui, que a gente chama de círculo de fogo. Esse círculo de fogo são lugares onde as placas tectônicas ou estão se chocando, ou estão deslizando, ou estão, né, se separando entre si. Com esses movimentos internos, a gente pode aqui ter terremotos, vulcões e maremotos também, por conta desse movimento interno do nosso planeta. E todas essas placas tectônicas aqui, elas têm nomes, tá? Esse círculo de fogo possui, então, grandes blocos continentais, que são representados pela placa norte-americana, placa de Juan de Fuca, placa das Caraíbas, placa de Cocos, placa de Nazca, placa do Pacífico, placa sul-americana, placa africana, placa de Anatólia, placa eurasiática, placa arábica, placa indiana, placa australiana, placa antártica, placa das Filipinas e o que eu já citei, placa do Pacífico. Então, esse aqui, galera, é a representação de que acontece no interior do planeta e que vai ter uma consequência na parte externa do nosso planeta. Quando essa corrente quente sai do interior do planeta, do núcleo, e chega no manto, ele vai criar, né, as chamadas correntes de convecção mantélica. Essas correntes de convecção, elas se chocam com a litosfera e a pressão e o calor fazem com que elas ou afastem-se ou se choquem entre placas tectônicas, criando tanto fossas continentais como a formação de vulcões e terremotos. Então, calor que emana do interior do planeta que vai gerar um efeito sobre a camada litosférica do nosso planeta. E aí, quando ocorre esse choque, tá, de placas tectônicas, existem 3 nomes para a gente definir os limites dessas placas. Tá? Todas essas placas elas têm limites que ou vão separar os continentes, ou vão chocar os continentes, ou vão deslizar os continentes entre si. A gente chama esses limites de limites divergentes, limites convergentes e limites transformantes. Vocês vão aprender um pouquinho de cada uma delas. O que são os limites divergentes? Dentro dos limites convergentes, quando o magma chega sobre a superfície do planeta, ao invés de gerar um impacto de choque de placas tectônicas que vão ocasionar em terremotos, nos limites divergentes, a gente tem aqui os chamados limites construtivos, que são os limites que constroem uma nova camada litosférica sobre a superfície do planeta. O sentido do movimento relativo entre as duas placas litosféricas faz com que elas se afastem uma da outra devido à ascensão do magma, o calor. Então aqui você cria novas camadas litosféricas, então você não vai ter tragédias, tá, em choque de limites divergentes. Aqui a gente vai ter a construção, tá? Ou seja, ela não gera nenhum impacto negativo sobre a sociedade. Eu vou deixar passar os limites destrutivos e vamos para os conservativos. Os limites conservativos a gente chama de movimento de placas transformantes. Os limites conservativos, o sentido do movimento relativo entre as duas placas litosféricas faz com que elas deslizem lateralmente uma em relação à outra, ou seja, você tem um deslize de placas tectônicas quando o magma atinge essa região. Não ocorre formação e nem destruição da litosfera, tá certo? Então você não tem aí destruição do terreno litosférico, mas quem está vivendo em cima desses limites conservativos, desses limites transformantes, vão sofrer todas as consequências possíveis. Exemplo, falha de San Andreas. A falha de San Andreas está em cima de um limite transformante. Agora vamos para os maiorais aí, né? Para os gigantes, que são os limites destrutivos, que são os movimentos de placas convergentes. Divergente afasta, convergente atrai, transformante desliza. Nos limites convergentes, o sentido do movimento relativo entre as duas placas litosféricas faz com que elas se aproximem uma da outra. E aí a gente tem a destruição da litosfera. Quem está em cima dessas placas tectônicas, coitados, tá? São terremotos extremamente brutais, são terremotos de grande impacto, com milhares e milhares de mortes. E quando esses limites convergentes acontecem sobre o mar, aí você sabe o que pode acontecer também, né? Limite divergente, um exemplo, a placa, né, sul-americana e africana, que estão em franca, né, separação, tá?
Essas linhas que vocês estão vendo aqui sobre o Oceano Atlântico são limites divergentes que estão construindo, né, novas camadas litosféricas sobre o planeta. Aqui você não vai ter nenhum tipo de impacto, né, sobre a superfície. Aqui então, o que vai acontecer no futuro? Que o Oceano Atlântico seja muito maior do que o Oceano Pacífico, que ele está em franca expansão, tá certo? Esse é o exemplo, galera, de limites divergentes. O calor que emana do interior do planeta vai gerar então, né, a movimentação dessas placas tectônicas. Esses movimentos não são rápidos, tá? Eles são movimentos lentos de milhares e milhares de anos que vai formando um novo terreno, tá? Aqui o exemplo é graças ao limite divergente que a gente tem, tá? Cordilheiras submersas no Atlântico. Eu ainda vou falar um dia sobre isso. Existem cordilheiras, tá? Montanhas submersas sobre o Atlântico, beleza? Que a gente chama de dorsais oceânicas, tá? E outro limite divergente que a gente tem é na África, tá? É o chifre da África. Já quando... Aqui é o seguinte, galera. Quando ocorre uma separação de placas tectônicas sobre o mar, a gente vai chamar isso de dorsais oceânicas, né? Vai formando a dorsal. É como se fosse a coluna vertebral da Terra sendo formada a partir dessas dorsais. Quando os limites divergentes elas acontecem sobre a superfície, a gente chama isso de criação de vales. E aí, né, os rifts. Existe um rift na África, existe um rift na Islândia, que são, né, o continente, o país que estão em cima, né, de choque de placas tectônicas divergentes, não choque, né, mas separação de placas tectônicas divergentes, tá? Agora vamos para o convergente, barra pesada. O convergente é quando uma placa tectônica se choca com outra. Nesse exemplo que vocês estão vendo aqui, existe a reunião, né, da placa de Nazca, que está sobre o Pacífico. A placa de Nazca, ela é oceânica, ela é mais densa, né, do que a placa continental sul-americana. E como a placa continental ela tem mais peso, o que acontece? A placa de Nazca ela afunda, né, sobre a placa sul-americana. E aí é um exemplo do que acontece, né, quando ocorre um choque de placas tectônicas. Pode ocorrer formação de vulcões e graças aos limites convergentes a gente tem a formação das grandes cadeias de montanhas, como a dos Andes e a do Himalaia. E esse é o exemplo que acontece sobre a superfície do planeta, galera. Quando uma placa tectônica ela afunda, ela dá de cara, né, com um manto, ocorre então o derretimento, né, o aquecimento, gerando pressão, né, sobre essa região. E aí a gente vai ter ou erupção vulcânica, ou terremoto, ou uma fenda oceânica, ou, né, um maremoto sobre a superfície dos limites convergentes. Esse negócio aqui é pancada, galera, tá? Aqui você está vendo a placa de Nazca juntamente com a placa sul-americana que pode gerar esses impactos, tá? Olha o exemplo que vocês estão vendo também aqui quando ocorre, né, esse afundamento da placa oceânica sobre a placa continental, tá? Limite convergente, tá certo? Olha isso aí, galera. Esse calor que emana, a gente chama isso de superpluma. São essas superplumas que vai fazer com que o planeta, né, externamente sobre a superfície movimente-se. E quando ocorre sobre continente, professor? Eu não tenho aqui imagens, né? Mas existe limites convergentes onde uma placa tectônica continental se choca com a outra placa tectônica continental. Exemplo, quem mora na Índia, quem mora no Nepal, quem mora na China, na Itália, no México, e quem mora no Japão, esses estão numa situação muito complicada, porque quando ocorre um choque continente, o negócio é um absurdo, galera. Vejam no YouTube os terremotos que acontecem no Nepal. É algo de outro mundo, tá certo? E os limites transformantes, que é o deslize, né, de uma placa tectônica sobre a outra. Não existe nenhuma contribuição, não destrói nem contribui para a formação da camada litosférica do planeta. Entretanto, quem mora em cima de uma placa tectônica dessa vai sofrer todas as consequências possíveis. O último terremoto que aconteceu em San Andreas foi em 1906 em São Francisco. Vejam vídeos, vejam fotos e vejam o que aconteceu com São Francisco em 1906, tá? Aí, galera, San Andreas, tá vendo essa linha no meio? É, né, o limite
transformante, tá? Que desliza sobre a Califórnia, né? Tem filmes, tem documentários, tem tudo explicando sobre isso. E aí nós temos, né, a formação de terremotos, tá? Quando ocorre o choque de placas tectônicas, nós vamos ter os terremotos ou abalos sísmicos. Terremotos são fenômenos naturais, também conhecidos como abalos sísmicos. São tremores repentinos que atingem diversos níveis da superfície da Terra. Esses tremores eles ocorrem por conta da liberação instantânea de energia do interior do planeta, que acabam por gerar em ondas, né, que se propagam como movimentos elásticos. Quem estuda os terremotos é a sismologia. Tá? A sismologia é a ciência que estuda os terremotos e os eventos, né, relacionados a terremotos. Quem trabalha com terremotos são os sismógrafos. Tá? Olha como são as ondas, né, quando ocorre o choque de placas tectônicas. Quando ocorre um choque de placas tectônicas no interior do planeta, galera, a gente chama isso de hipocentro. Tá? Hipocentro. E quando essa onda ela emana sobre a superfície do planeta, é assim que a gente vai chamar epicentro. Então, quando você ouvir, né, ouve nos noticiários terremoto 2400 epicentro Peru, significa que ocorreu ali um choque de placas tectônicas, né, entre a placa dinástica sul-americana e a onda, né, foi se espalhar sobre a superfície do Peru. Então aí, quando essa onda ela atinge a superfície, a gente chama isso de epicentro, tá certo? Maremotos, não preciso falar muito, né, quando as placas tectônicas elas acontecem no interior dos oceanos, e aí vai gerar os maremotos, beleza? E como são medidos os terremotos? Tem dois tipos de medidas, galera. O de Richter, que é o mais famoso, e o de Mercalli. Mas quem é mais famoso é o de Richter, né? Porque ele desenvolveu em 1935 e ele faz a análise a partir de energia liberada, né? Do hipocentro em direção ao epicentro. E aí, então, como a gente mede, né, um terremoto pela sua magnitude, pela sua profundidade, quanto mais perto da superfície esse terremoto for, é muito mais perigoso. A distância de centros povoados, o tipo de terreno, tipo de construção, duração e quantidade de réplicas, ou seja, tem terremotos que podem durar dias, galera, tá certo? E aqui são as medidas, tá? 8 é um desastre inumerável, tá? Vai de 1 até 8, mas já ocorreu historicamente de terremotos atingirem 9, tá certo? Que é o que a gente está vendo nesse gráfico aqui. O terremoto mais violento que já aconteceu no planeta Terra foi em 1960, no Chile, né? Onde a escala chegou a 9,5, tá? Houve um outro terremoto no Alasca em 1964, 9,2. Na Indonésia, que aconteceu aquele maremoto, 9,1. No Japão, em 2011, né, onde aconteceu tanto o terremoto como a explosão nuclear e um maremoto e assim diante, foi 9 pontos. Então, existem terremotos que passam da escala 8. Olha o exemplo que aconteceu em 2004 em Sumatra, tá? Gerando tanto abalo sísmico interno como o maremoto que gerou a morte de 400 mil pessoas em 2004. Esse aqui foi no Japão, tá? Esse aqui aconteceu o impacto, né, das placas tectônicas e foi sentido no mundo inteiro, galerinha, tá? O impacto foi tão violento que o mundo inteiro sentiu, tá? Ou seja, o epicentro, o espalhamento das ondas sísmicas se espalharam por todo o planeta. E o Brasil tem terremotos também, galera. O Brasil tem terremotos, mas esses terremotos ou é porque as ondas sísmicas se espalham sobre a superfície do nosso país, ou são movimentos de encaixe, né, de grandes blocos rochosos no interior do nosso planeta que pode gerar abalos sísmicos, tá certo? E aí a gente tem também tremores, tá certo? Já aconteceu tremores da escala 6, tá certo? Aqui no Brasil. Círculo de fogo, que eu já mostrei para vocês, e a gente vai falar um pouquinho dos vulcões. Uma grande parte da atividade vulcânica, dos abalos sísmicos mais fortes, estão localizados na borda das placas tectônicas, o círculo de fogo. Boa parte, tá, desses eventos eles acontecem no Pacífico, tá? Você vê que o Pacífico aí está envolto, né, das mais perigosas placas tectônicas, né? É onde vai ter os eventos vulcânicos e os eventos de maremoto, de terremotos muito mais intensos. E os vulcões? Vulcões é essa imagem, né, essa característica que vocês têm aqui.
E o que são eles? São fraturas ou aberturas na superfície terrestre por onde são expelidos materiais que têm origem no interior da Terra, como lava, gases ou outros materiais chamados piroclásticos. Os vulcões, galera, é aquele alívio interno do nosso planeta. Quando a pressão é muito alta no interior do planeta, essa pressão ela é aliviada a partir dos vulcões. Tá? Existem 3 tipos de vulcões: as efusivas, que só emitem lavas; as explosivas, essas são as perigosíssimas, que além de explodirem, né, elas jogam rochas sólidas, que a gente chama de piroclastos; e as mistas, que também não podemos deixar de lado, elas são extremamente perigosas também, porque além de emitirem lavas, elas explodem jogando rocha para tudo quanto é lado. Olha aí, galera, esse é o evento, tá, que vocês estão vendo aí: efusiva, só lava; explosiva; e a mista, né, que é a mistura da efusiva com a explosiva. Tá? Aqui é um exemplo, né, de vulcão misto. Aqui é um exemplo, né, de um vulcão explosivo, tá certo? Vulcão explosivo. E quando tem a junção das duas, tá? Efusiva e explosiva, que aí o negócio é sério, é intenso, tá certo? E aqui, galera, é um mapa, tá? Onde eu mostro todos os vulcões da nossa querida e maravilhosa América do Sul, tá? Esses vulcões eles existem porque a placa de Nazca, que é uma placa oceânica, ela afunda sobre a superfície da placa sul-americana, que vai gerar tantas cadeias de montanhas dos Andes, como também a formação de grandes vulcões, tá? Então, meu muito obrigado, agradeço imensamente por você ter chegado até o final e até a próxima, pessoal.